Boa tarde, galera, tudo bem? 3 semanas que a gente não consegue gravar vídeo, mas é assim mesmo. Vamos aproveitar esse feriado de carnaval para continuar os nossos devocionais do livro de Apocalipse. O último devocional que a gente fez foi a respeito da igreja de Éfeso. E agora nós vamos falar a respeito da igreja de Esmirna. Carta de Cristo à igreja de Esmirna. E a igreja de Esmirna, o interessante é que ela é uma igreja que, aos olhos da modernidade, seria uma igreja de completo insucesso. Porque não era uma igreja grande, não era uma igreja rica, não tinham recursos para financiar obra evangelística, não tinha recursos para fazer grandes ações sociais. Porém, Cristo somente elogia essa igreja. Cristo somente dá elogio a essa igreja. Essa igreja não é achada digna de nenhuma repreensão da parte do Senhor. Olha como Cristo se apresenta à igreja de Esmirna. Apocalipse capítulo 2, versículo 8. Olha só. Ao anjo da igreja em Esmirna escreva. Lembrando que a palavra anjo significa mensageiro. Aqui não está falando de um ser angelical. Está falando de um mensageiro. Aquele que é responsável por levar a mensagem à igreja. Aquele que é a liderança da igreja naquela localidade. Aí diz assim: estas coisas diz o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver. Aqui Cristo, ele se apresenta como sendo a origem de todas as coisas e a conclusão de todas as coisas. Aquele que esteve morto e reviveu. Então aqui Cristo está se mostrando como o que teve poder para criar. A palavra de Deus diz lá em João que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então Cristo, ele esteve com Deus na criação de todas as coisas, a origem da criação de todas as coisas, e veio à Terra para dar continuidade ao plano de redenção de Deus. Então Cristo, ele se apresenta dessa forma: olha, eu sou a origem de tudo, eu sou a conclusão de todas as coisas. Eu estive morto para redimir os seus pecados e tornei a viver para dar vida eterna. Essa declaração, ela vai de encontro com a necessidade da igreja de Esmirna, porque a igreja de Esmirna era uma igreja muito pobre, uma igreja limitada e uma igreja que era muito perseguida. E no versículo 9 a gente vê isso. Olha aqui o que Cristo diz: conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo assim, da sinagoga Satanás. Olha só, uma igreja pobre, com pouco recurso financeiro, com poucas forças, mas que era rica aos olhos de Cristo. Cristo considerava ela uma igreja rica. E Cristo tinha consciência da sua deficiência financeira, tinha consciência da sua fraqueza e tinha consciência que eles eram perseguidos, eles eram difamados, eles eram blasfemados por judaizantes, né? Por judeus sanguíneos, né? Que não seguiam a mesma fé de Abraão. Porque lá em Romanos, quando a gente estuda a palavra, a gente vê que a verdadeira circuncisão é aqueles que seguem a mesma fé de Abraão, ou seja, que creem em Deus. Então Deus considera verdadeiros judeus aqueles que seguem a mesma fé de Abraão. Então esses aqui não seguiam a mesma fé de Abraão. Então eles não são considerados verdadeiros judeus para Cristo. E olha só, versículo 10, palavra de exortação, de levantar o ânimo. Não tenha medo das coisas que vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. O que é essa tribulação de 10 dias? Muito provavelmente isso aqui faz referência aos jogos romanos daquela época. Os jogos romanos duravam em torno de 10 dias e os cristãos eram levados às arenas
para serem lançados às bestas feras, para serem devorados diante do público. Era uma carnificina pública. E o povo daquela época se divertia com esse genocídio em massa de cristãos. Então era algo assim aterrorizante. Era algo que realmente era uma grande tribulação que os nossos irmãos passavam. Era algo assim que nos põe para refletir sobre qual é o cristianismo que nós estamos levando hoje, como que nós estamos conduzindo a nossa vida cristã hoje, porque nós não temos perseguição na nossa nação, nós não temos não sofremos desse mesmo problema que os nossos irmãos das igrejas da Ásia, mais especificamente na cidade de Esmirna, sofriam, e era um povo com poucas posses, pobreza financeira, pouca força, eram limitados, mas eles eram fiéis ao Senhor. E Deus os declarava ricos porque eles eram fiéis ao Senhor. E Cristo dá uma promessa maravilhosa aqui para eles: seja fiel até a morte e lhe darei coroa da vida. Olha só. Então, não é aquele que começa bem a vida cristã que é recompensado. É aquele que termina bem a vida cristã que é recompensado. São aqueles que perseveram em fazer o bem. Estou citando aqui também mais uma declaração do apóstolo Paulo do livro de Romanos. Os que perseveram em fazer o bem e buscam a incorrupção, que buscam a glória e a vida eterna, esses que são salvos. Então a igreja de Esmirna está cumprindo esses critérios. Eles estão permanecendo, são pobres financeiramente, são fracos no sentido natural, são limitados, mas são fiéis à palavra do Senhor. E eles só são elogiados pelo Senhor. Quem sabe alguém que está nos assistindo nesse momento, quem sabe alguém que vai ter acesso a esse devocional esteja enquadrado nessa situação da igreja de Esmirna. Somos fracos, somos limitados, temos poucas posses, mas o que nos faz rico no reino dos céus é a nossa fidelidade para com Deus. Então nós precisamos nos manter, igual a igreja de Esmirna, nós temos que nos manter fiéis até o fim, para que nós recebamos a coroa da vida. E olha só, no versículo 11, na conclusão da carta à igreja de Esmirna: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Ou seja, nós aprendemos que nós nascemos uma vez e temos a possibilidade de não morrer a segunda vez. Explica isso para mim, Igor. Você nasce no sentido natural, a sua mãe te gera. Durante a sua vida, você tem a possibilidade de se arrepender dos seus pecados e crer no Evangelho. Quando você arrepende dos seus pecados e crê no Evangelho, você morre para o pecado e vive para o Cristo. Então aí você nasce duas vezes. Você nasce no sentido natural e nasce no sentido espiritual. Você vive duas vezes, você nasce duas vezes, na verdade, e você morre só uma vez. Porque quando você morre a segunda vez, quando você parte a segunda vez, parafraseando o que o Billy Graham diz, você só muda de endereço, você vai para o descanso eterno. E quando Cristo vier para julgar o mundo, ele vai ressuscitar o seu povo para receber a recompensa, não receber a condenação. Então essa promessa que Cristo se dirigiu especificamente à igreja de Esmirna, ele dirige a toda a igreja da face da terra, todos os que estão na face da terra, a completude da igreja. As 7 igrejas que estão localizadas na Ásia Menor, que hoje é o território da Turquia, representam a totalidade da igreja em todos os povos, línguas, raças e nações. Então, esta carta, a igreja de Esmirna, como as outras 6 cartas, elas servem para a totalidade da igreja. E qual é a aplicação dessa carta para nós? Se nós permanecemos fiéis em qualquer situação, apesar das tribulações, apesar da pobreza, apesar das difamações, das blasfêmias,
nós não sofreremos o dano da segunda morte, nós receberemos a coroa da vida. Que essa palavra fique no seu coração. Grave essa palavra no seu coração. Se você permanecer até o fim, você vai receber a coroa da vida e você não vai receber o dano da segunda morte. Você vai nascer duas vezes. Você vai nascer naturalmente, gerado pela sua mãe. Você vai nascer de novo, gerado pelo Espírito, e vai morrer uma só vez, que é morrer para o pecado. A segunda vez que você morrer, a partir desse mundo, você só vai mudar de endereço. E você vai partir para a glória de Deus, ficar no descanso eterno até o momento que Cristo virá para levar a sua igreja, julgar o mundo e estabelecer o seu reino. Tudo bem? Que essa palavra fique no seu coração, que essa palavra fique nos nossos corações. Que Deus nos abençoe. Tendo todos um ótimo feriado.